Olá, hoje nós vamos para o capítulo 12 de Juízes. Atenção, nós vamos hoje conhecer mais 3 juízes menores. Nós conhecemos no capítulo anterior Jefté e a batalha que Jefté fez contra os amonitas. Jefté atravessou a fronteira, foi até os amonitas, venceu os amonitas, Os amonitas estavam colocando os israelitas sob seu jugo, venceu os amonitas. Você viu aquela história triste de Jefté com a sua filha, que ele havia feito um voto e de sacrificar a primeira pessoa que visse depois da vitória, acabou sacrificando a sua própria filha. Agora, hoje, olha que confusão. No capítulo de hoje, vai haver uma desavença entre Jefté e os efraimitas, da tribo de Efraim. Lembra? Atenção, são israelitas. Jefté vem da tribo de Manassés e os efraimitas vêm tirar satisfação com Jefté. Você vai entender por quê. Porque são irmãos praticamente. Aliás, Efraim e Manassés vêm de José. E o Jefté é uma tribo, um clã que vem de Manassés. Então vai ter uma confusãozinha aí, você vai ver. Gente, obrigado você porque está com a gente. Compartilhe este vídeo para todo mundo. Chame mais pessoas para fazer parte desse nosso encontro aqui, para que a gente todos os dias leia a Bíblia. Vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine, que ele nos conduza. E deixa eu te falar, hoje o capítulo é bem curtinho mesmo, mas é muito bonito também. Vamos lá? Então vamos ler o capítulo 12 de Juízes. Os efraimitas, tendo-se sublevado, passaram a Safom e disseram a Jefté: por que saíste a combater os amonitas sem nos chamar para irmos contigo? Por isso vamos queimar a tua casa. Jefté respondeu: eu e meu povo tivemos graves contendas com os amonitas. Chamei-vos e vós não me livrastes de suas mãos. Vendo que não podia contar convosco, arrisquei a minha vida marchando sozinho contra os amonitas e o Senhor entregou-o nas minhas mãos. Por que, pois, viestes combater contra mim? Jefté reuniu todos os homens de Galaade e combateu contra Efraim. Os habitantes de Galaade derrotaram os de Efraim, que lhes havia dito: vós sois fugitivos de Efraim, que habitais entre Efraim e Manassés. Galaade ocupou os vales do Jordão. Cada vez que um fugitivo de Efraim queria passar, perguntava-lhes: és tu efraimita? Ele respondia: não. Pois bem, diziam eles, dizem Shibolet. Aí eles diziam Sibolet. Não podendo pronunciar corretamente, prendiam-no logo e o degolavam junto aos vales do Jordão. Naquele dia, pereceram 42 mil homens de Efraim. Jefté, o galadita, foi juiz em Israel durante 6 anos. Depois morreu e foi sepultado em uma das cidades de Galaade. Outros juízes menores. Jefté, vamos lá. Agora vamos ver mais 3 juízes menores. Depois de Jefté, foi juiz de Israel Abezã, de Belém, o qual teve 30 filhos. Casou suas 30 filhas fora de sua família e mandou vir de fora 30 jovens para os seus filhos. Julgou Israel durante 7 anos. Morreu e foi enterrado em Belém. Depois dele, Elon, de Zabulon, foi juiz em Israel e sua judicatura durou 10 anos. Morreu e foi enterrado em Aialon, na terra de Zabulon. Em seguida, teve Israel por juiz Abidom, filho de Hilel, de Faratom. Teve 40 filhos e 30 netos, que montavam em 70 jumentinhos. Julgou Israel durante 8 anos. Depois disso, Abidom, filho de Hilel, de Faratom, morreu e foi sepultado em Faratom, na terra de Efraim, na montanha dos Amalecitas. Entendeu essa contenda que aconteceu? Então deixa eu te explicar. Vamos lá, vamos entender. Jefté
ele é de Galaade. Galaade fica onde? Fica lá do lado leste do Jordão. Já te expliquei. Toda vez que fala terra de Galaade, lá do leste do Jordão. Terra de Canaã, lá do oeste do Jordão. Ok? Tudo bem. Ele era um galadita. Jefté, ele era um clã, uma tribo de Manassés. Lembra? Manassés ficou do lado leste do Jordão, meia tribo de Manassés. Lembra? Ruben, Gad e Manassés. Ok? Ficou lá. Jefté ficou lá. Lá estavam os amonitas. Lembra no capítulo anterior? Os amonitas começaram a oprimi-los. O que Jefté faz? Jefté, então, se arma e vai contra os amonitas. Vence os amonitas, que são inimigos históricos dos israelitas. Aí, deixa eu te contar. Os efraimitas, que está lá do lado leste, ficaram, como que fala? Ficaram chateadinhos. E foi tirar satisfação com Jefté. Por que você não nos chamou para combater os amonitas? Você quer ser o mais poderoso aí? Você quer ser o bambambam, Jefté? O Jefté falou, olha, não vem com essa conversa não de vocês, porque quando eu fui combater com os efraimitas, quando eu fui combater os amonitas lá, eu chamei vocês nem me deram satisfação. Lembra? Porque ele chamou os efraimitas, ele pediu ajuda à tribo de Efraim, eles nem responderam. Gente, fala a verdade. Agora os efraimitas vêm tirar satisfação. Sabe por quê? Porque é o seguinte, Jefté era uma tribo dentro de Manassés. E essa tribo estava ficando muito poderosa. E eles tinham uma autonomia de Manassés. Todo o território de Manassés, né? E ali tinha a tribo de Jefté. E Jefté estava com uma autonomia muito grande. Os efraimitas, Efraim, é uma tribo, um território, uma tribo, né? Não um clã, uma tribo de muita influência. Muita influência. Tanto é que o nome Efraim sempre é usado na Bíblia. Porque das 12 tribos de Israel, Efraim é uma das tribos mais influentes. Volto a dizer, volta e meia você lê na Bíblia aí o nome Efraim, Efraim, tá bom? Efraim olhou para Jefté e falou, opa, isso aí é um clã que está com uma autonomia muito grande lá na tribo de Manassés. E veio tirar satisfação. Por que você não nos chamou para combater contra os amonitas? E ele falou, eu chamei. Eu fui em busca de vocês. Vocês que não vieram me ajudar. Mas, meu filho, aí os dois, olha, é irmão brigando contra irmão, gente. Aí o clã de Jefté começou a combater os efraimitas. Entraram em luta contra os efraimitas. Gente, presta atenção. Jefté vem de Manassés, uma tribo de Israel, combatendo com os efraimitas, que é outra tribo de Israel. E o pior, Efraim e Manassés são filhos de José. Então, era irmão combatendo contra irmão. E aí, o que acontece? Eles acabam com os efraimitas. Acabam com os efraimitas. Vencem os efraimitas. E o pior, tem uma hora lá que é para eles saberem se ele era efraimita ou não era efraimita, eles faziam um artifício de falar a palavra shibolet. Shibolet significa espiga em hebraico. Só que o pessoal de Efraim, porque morava do outro lado do Jordão, eles tinham uma pronúncia diferente. Em vez de falar shibolet, eles falavam sibolet. E para designar espiga. E aí eles faziam assim, os efraimitas tinham sido derrotados e queriam fugir. Aí quando eles iam passar, eles falavam, opa, calma lá, você é efraimita? Não sou efraimita, porque estava com medo de morrer. Aí eles falam, então tá bom, fala shibolet. Eles não conseguiam falar shibolet, eles falavam sibolet. Sibolet, cortava o pescoço. Né? Ou seja,
pelo artifício da pronúncia, eles sabiam de onde eles eram. E é verdade, cada região tem uma pronúncia diferente, né? É como se fosse mandar falar uma palavra hoje aqui no Brasil, alguém do Rio, alguém do Nordeste, alguém do Sul, alguém mineiro, manda se eu falar uma palavra assim, pelo amor de Deus, tá perdido com esse sotaque de caipira que eu tenho, logo aí você sabia que eu ia. Então, na verdade, olha que interessante, souberam ali da onde eles eram. Ok, aí terminou o período de juiz de Jefté morreu, né? Vem o outro juiz, que é um juiz também, um juiz menor, chamado Abezã, ou Ibsam, Abezã. Ele fica juiz durante um tempo, depois vem... quanto tempo mesmo que ele ficou de juiz? O Abezã, peraí. O Abezã ficou juiz, depois de... Jefté foi juiz... Jefté foi juiz durante 6 anos, aí depois ele morre, aí depois de Jefté vem Abezã de Belém. Atenção, esse Belém aqui não é Belém onde Jesus nasce, não. Esse Belém aqui é Belém, uma cidade em Zabulon, lá em cima, lá no norte. Belém onde Jesus nasce é Belém de Judá, da tribo de Judá. O Belém aqui que desse juiz Abezã é Belém de Zabulon. É o mesmo nome, mas é uma outra cidade, tá bom? Então, o Abezã ficou juiz de 30 anos, não, cadê? Quanto tempo ele ficou? Durante 7 anos ele foi juiz, aí depois veio outro juiz chamado Elon, que era também lá de Zabulon, lá de cima, né? E ele foi juiz durante 10 anos, aí ele morreu, aí depois vem o juiz chamado Abidom. O Abidom, ele foi juiz de Israel durante 8 anos, ficou juiz, depois morreu. E depois vem quem? Depois vem o famoso juiz chamado Sansão, que será o 12º juiz, e aí acaba os juízes em Israel. Tá bom? Então, veja só, quantos juízes nós tivemos em Israel? 12. Nós temos aqui esses juízes de hoje que eu falei para você. Jefté foi o 8º juiz, Abezã foi o 9º juiz, Elon foi o 10º juiz e Abidom o 11º. O 12º será Sansão e como Sansão será o último juiz em Israel, porque depois Israel para de ter juiz para escolher um rei. Tá bom? Tá entendendo? Tá? Então tá, vamos lá então. Esses juízes que eu falei para você, Tolá, Jair, Jefté, Abezã, como chama? Elon e Abidom, todos são juízes menores. Juízes menores, reinaram pouco tempo, julgaram durante pouco tempo, né? Não teve tanta expressão, assim. Foi pouco tempo, tá bom? Vamos lá. No versículo 1 aqui do capítulo 12, os efraimitas, tendo se sublevado, passaram a Safom e disseram a Jefté: por que saíste a combater os amonitas sem nos chamar para ir contigo? Por isso vamos queimar tua casa. Então os efraimitas ficaram todos sentidinhos, e por quê? Porque a vitória de Jefté sobre os amonitas despertou a suscetibilidade aí dos efraimitas. Olha, por quê? Porque os efraimitas eram uma tribo muito poderosa. E eles falaram: opa, este clãzinho lá de Manassés está querendo ser poderoso, vamos lá botar ele no lugar deles. E aí, como os efraimitas queriam manter a supremacia sobre todas as outras tribos, veio meter medo em Jefté. Jefté, você é um clãzinho só aí, viu? E que história é essa? E foi lá. Aqui eles passaram a Safom, gente, deixa eu te explicar. Safom é uma cidade que fica lá do outro lado do Jordão, em Gade, no território, na tribo de Gade, perto do rio Jaboque. Chegou a falar: vocês aí, se coloquem no lugar de vocês, nós somos Efraim, a grande tribo, influente, temos supremacia sobre as outras tribos de Israel, e vocês estão querendo ser muito poderosos. O que eles fazem? Começa a brigar entre eles. Versículo 4. Jefté reuniu todos os homens de Galaade, né, e combateu contra Efraim.
os habitantes de Galaade derrotaram os de Efraim, que lhe havia dito: vós sois fugitivos de Efraim, que habitais entre Efraim e Manassés. Ou seja, clã de Jefté combatendo contra Efraim. Efraim, tribo poderosa. Efraim ficou sentida porque não foi chamada. Efraim combate com Jefté, né, de Galaade, lá, né? Jefté ganha de Efraim e bota Efraim para correr. Aí, ó. Os efraimitas, gente, eles não aceitam muito Jefté pelo fato de ele ter autonomia. Por isso que eu estou te falando. E deixa eu te falar, Jefté pertencia à tribo de Manassés. Tribo de Manassés, lá do outro lado do Jordão. Tribo de Efraim, influente de cá. Efraim falou: esse povo está querendo muito, está ficando muito autônomo, está ficando muito poderoso, vamos combater com eles. Muito bem, no versículo 6, aquilo que eu falei para você. Pois bem, dizem eles então, dize Shibolet, e eles diziam Sibolet. Não podendo pronunciar corretamente, prendiam logo e o degolavam, junto aos vales do Jordão. Foi assim que eles descobriram quem era de Efraim, quem não era de Efraim. A pessoa: não sou de Efraim, não sou de Efraim, não sou de Efraim. Então diga Shibolet, Sibolet. Passava a espada, tá bom? Uma coisa que eu falei para você aqui, ó, já falei. Aí, tudo bem, Jefté foi juiz durante 6 anos, 6 anos, morreu. Aí, depois de Jefté, vem o juiz Abezã de Belém. Deixa eu te falar uma coisa, volto a dizer, Belém aqui não é Belém onde Jesus nasceu. Belém aqui é uma cidade que tem em Zabulon, lá no norte, tá bom? É diferente, tá? Vem aqui comigo, olha uma coisa interessante. Abezã de Belém, o qual teve 30 filhos, casou suas 30 filhas, casou suas 30 filhas de sua família e mandou vir de fora 30 jovens para os seus filhos. Julgou Israel durante 7 anos. Olha aqui, você percebeu uma coisa? Que esses juízes aqui, eles têm um monte de filhos, 60 filhos, 30 filhos, 40 filhos e tal. Isso eles tinham para aumentar a sua influência. Isso é chamado, essa tática é chamada de exogamia. Exo de fora, gamia, casamento, casar com gente de fora. Os juízes usavam uma tática seguinte: ter muitos filhos para que muitos filhos casassem com pessoas de fora. Por quê? Porque aí eles aumentavam a sua influência, né? Então, todos os juízes tinham filhos a perder de vista. E esses filhos casavam, eles faziam questão de que suas filhas casassem com homens de fora, mulheres de fora vinham casar com seus filhos para aumentar a sua influência, tá bom? No versículo 14, aí ó, em seguida teve Israel por juiz Abidom, filho de Léo, teve 40 filhos, tá vendo? E 30 netos que montavam em 70 jumentinhos. Julgou Israel durante 8 anos. Quando a Bíblia fala montava em jumentinhos, o juiz montava jumentinho, ou tinha 30 pessoas que montavam jumentinho, significa o seguinte: o jumento é montaria de chefe. Quando é chefe, montaria de chefe. Então, dizer assim, ele teve tantos filhos e 40 filhos e 30 netos que montavam em 70 jumentinhos. Se montava em 70 jumentinhos, eram 70 montarias de chefe. Ou seja, foi um juiz, né, que teve 70 chefes ajudando ele na coordenação de tudo isso. Ok? Então, nós chegamos aqui hoje até o 11º juiz. Nós tivemos agora Jefté, que foi, olha aí, só para a gente retomar, Jefté, que foi o 8º juiz, ele julgou Israel durante 6 anos. Depois temos Abezã, que foi o 9º juiz, ele julgou Israel durante 7 anos. Depois teve Elon, que foi o 10º juiz,
e julgou Israel 10 anos, e depois nós tivemos Abdom, que julgou Israel por quantos anos aqui? Onde está? Julgou Israel 30 anos. Durante 8 anos, tá bom? E aí, então, nós temos agora, no próximo capítulo, Sansão, que não é um juiz menor, é um grande juiz, tá bom? Tivemos 12 juízes, depois nós vamos passar, eu vou passar para vocês um quadro direitinho de todos os juízes e de quanto tempo cada juiz reinou em Israel. Prepare-se, porque Sansão vem aí, tá certo? Gente, deixa eu dizer uma coisa. Os juízes são sempre a lembrança para nós que quem reina é Deus. E os juízes são aqueles que estão sempre mostrando para o povo que se afastar de Deus é sinal de sofrimento. Parece uma mensagem muito atual, para mim e para você. Se nos afastarmos de Deus, o sofrimento vem, não como castigo, mas como uma consequência natural por nos termos afastado do sumo bem. Et crucem Domini, fugit partis adversae. Vite teleo de tribiuda, radix Davide.